Vamos conversar com ele, que é locutor de documentários, locutor voz padrão da Transamérica, também faz locuções das audiodescrições dos filmes da Disney aqui no Brasil, Luiz Rivellini. Rivellini, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Oi, Felipe. Boa tarde para você, para os amigos da Rádio Teletema, especialmente aos amigos do programa Espaço da Inclusão. Boa tarde ao Roberto, tá aí com você também, eu já soube na conversa que nós tivemos antes. Um prazer falar com vocês. Bom, Rivellini, primeiramente, o que levou o senhor a ir para esse ramo de locução? Felipe, eu comecei com locução muitos anos atrás, quando eu tinha 16 anos. Foi em 1982. Hoje eu estou com 59. Na época, em 1982, e embora eu fosse muito jovem, eu já trabalhava no ramo das comunicações. Eu já era repórter de um jornal pequeno, em uma cidade do interior chamada Rio Claro. Eu sou daqui de São Paulo, da capital, mas eu estava morando em Rio Claro. Meus pais tinham se mudado para lá. Como eu já trabalhava em jornal, eu fui fazer um trabalho de uma reportagem nas emissoras de rádio da cidade. E acabei me interessando por esse trabalho, por essa função, e virei locutor de rádio com 16 anos. Embora muito jovem, eu já era locutor de rádio com 16 anos. E de lá para cá, eu só desdobrei esse trabalho nessas outras vertentes. Você disse, eu trabalhei em várias emissoras aqui de São Paulo, Jovem Pan, Bandeirantes. Atualmente eu trabalho na Rádio Transamérica, eu faço a gravação, a locução do que se chama de voz padrão da rádio. Também num canal de TV a cabo chamado ENI, eu faço a voz desse canal, e outras gravações diversas, como você disse, documentários, comerciais e inclusive de audiodescrições de filmes de cinema da Disney, também de outros canais de streaming e dos canais que são próprios da Disney também, por exemplo, Disney Plus, as marcas da Disney que são Marvel e que produzem conteúdo que tem audiodescrição. Eu faço as locuções dessas audiodescrições. Aliás, antigamente era muito comum, né, que os locutores começavam em cidades do interior de São Paulo, né? A maioria começou assim. É verdade. Muita gente começou no interior porque era mais acessível você chegar às emissoras de rádio interior e além disso, você tinha a oportunidade no interior de exercer muitas funções ao mesmo tempo. Então, isso dava uma experiência muito enriquecedora para as pessoas. Então, era muito comum que as pessoas começassem em rádios do interior. Hoje existem muitas outras plataformas, né, para você começar no trabalho de locução. Temos a internet, os podcasts, enfim, são muitos caminhos para percorrer. Mas antigamente você tem razão, era muito comum que as pessoas começassem no interior, e que foi meu caso, inclusive. Rio Claro, querida Rio Claro, que aliás também milito na área esportiva, né? Tem dois clubes aí da cidade de Rio Claro, o Velo Clube, que é o mais antigo, e também o Rio Claro, né? O próprio Rio Claro. É verdade, tem toda a razão, é isso aí, são dois clubes que tem na cidade, inclusive o Velo Clube acabou de entrar, de ingressar na Série A do Campeonato Paulista, né? Exatamente, o Velo Clube jogou contra a Portuguesa essa semana, inclusive. É verdade, bem lembrado, isso mesmo. E a questão da audiodescrição, o que levou o senhor a ingressar também nessa área da audiodescrição? Eu trabalhava para diversas produtoras, na verdade trabalho ainda, e uma delas me convidou para fazer um teste, porque eles estavam iniciando o trabalho de audiodescrição dos filmes da Disney, especificamente. Aí eu passei por um processo de seleção, de escolha, eles optaram pela minha voz, e aí nós começamos a fazer esse trabalho lá, que foi um trabalho que eu achei muito interessante, muito desafiador, inclusive, que era uma coisa nova. Até então, ninguém tinha feito audiodescrição de filmes e séries de TV. Naquela época, eu estou falando de 2016, tinha sido recém-aprovada uma lei que tornava obrigatório que as exibidoras de filmes, as salas de exibição de filmes, tivessem um mínimo de salas com o recurso da audiodescrição. Só que a Disney, ela se antecipou essa lei, ela já começou a preparar os seus conteúdos com audiodescrição. Então, a partir daí, eu passei a fazer com eles vários filmes de cinema e várias séries de TV, depois passei a fazer para outros contratantes também, mas o principal contratante para esse trabalho, realmente, ainda é a Disney, e eu continuo fazendo para eles esse trabalho de audiodescrição de filmes e séries de TV. Inclusive hoje, né, é muito comum, tem o Movie Reader, né, que o pessoal coloca no celular e acessa na própria sala de cinema a audiodescrição. Eu não sabia disso, é uma informação interessante que você dá a mim e aos amigos ouvintes do Espaço da Inclusão, porque eu confessei a você quando nós conversamos fora do programa aqui, informalmente, que eu sou um pouco desligado
ligado das tecnologias. Eu não sou muito, talvez pela idade, né? Eu tenho 59 anos, eu não sou muito ligado em tecnologias. Eu não sabia disso, mas isso é muito bom. E essa questão de não, como o senhor colocou, de não ser muito ligado em tecnologias, isso de alguma maneira influencia no seu trabalho? Não, não influencia, porque o meu trabalho ele é focado na locução e a parte técnica do meu trabalho é feita por outras pessoas. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma audiodescrição, eu tenho junto comigo sempre outros dois profissionais. Um é o diretor da audiodescrição e o outro é o técnico de gravação, captação e gravação dessa audiodescrição. Então, eu não preciso me preocupar com o aspecto técnico da minha locução nesse caso específico. As outras locuções que eu faço, por exemplo, as gravações para o canal ENI, eu faço em um estúdio que eu tenho na minha casa, mas é um estúdio muito simples, em que eu tenho, na verdade, uma acústica muito bem preparada, um tratamento acústico no estúdio. Eu estou dentro dele, inclusive, agora falando com vocês. E eu tenho, tecnicamente falando, eu tenho apenas o computador, uma placa de áudio, faz a interface entre o microfone e o computador, e o próprio microfone, né? Então, da minha parte técnica é muito simples, porque eu gravo só locução. Mas quando eu gravo alguma coisa mais complexa, como, por exemplo, documentário, gravar com uma imagem, a audiodescrição que eu também preciso gravar com o áudio original como referência e com a imagem e o time code, que é aquele marcador de tempo para a gente se orientar dentro do texto, aí eu tenho outros dois profissionais que trabalham comigo para auxiliar nesse trabalho. Então, essa minha limitação particular, pessoal, em relação a tecnologias, não afeta o meu trabalho diretamente. Hoje em dia, como é que o senhor vê as rádios, né? Todo mundo falava, quando chegar tal veículo, a rádio vai morrer. A rádio continua firme e forte. Hoje, com o avanço da internet, dos podcasts, o senhor está tanto tempo aí no meio rádio, como que o senhor vê essa questão do desenvolvimento do rádio nos dias atuais? Olha, eu sou ainda muito entusiasta do rádio como veículo. Ao contrário de muita gente que tem essa ideia pessimista de que o rádio pode acabar, eu acho que, na verdade, o rádio vai se enriquecer com essas novas tendências. Ele vai se transformar, ele vai precisar se adaptar, naturalmente, como já está se adaptando, às novas plataformas, aos novos instrumentos que essas plataformas oferecem, como, por exemplo, o podcast, como, por exemplo, os programas feitos em rádios, em web rádios. Mas eu acho que o trabalho de rádio em si, ele vai só se enriquecer. Ele vai, na verdade, se transformar e vai melhorar. Eu acho muito interessantes essas tendências novas, essas aplicações novas, esses veículos novos que surgem, porque, na verdade, eu acho que eles são, no fundo, um desdobramento do que o rádio já faz há 80 anos. Por exemplo, os podcasts, que eu acho uma iniciativa muito interessante, que eu acho um modelo de comunicação muito interessante. Eles, na verdade, são nada menos do que uma entrevista de rádio feita com um outro formato, feita no formato de um podcast que pode ser gravado, depois pode ser editado, pode ser exibido em várias partes, mas no fundo, assim como a TV também foi um desdobramento do que o rádio fazia, o rádio tinha lá, por exemplo, as radionovelas, a TV passou a ter as telenovelas. Então, o rádio, na verdade, ele vai, mais uma vez, se transformar. Mas eu acho que acabar não existe esse risco. Hoje em dia, embora o senhor não seja muito tecnológico, mas com a inteligência artificial, o senhor teme que a inteligência artificial possa tirar essa questão dos locutores e fazer a voz dos locutores? Olha, sim, eu acredito que essa é uma tendência mais ou menos inevitável. Eu acho que a inteligência artificial vai ocupar uma parte do espaço que hoje é preenchido pelos profissionais. Vamos chamar assim os profissionais humanos. Eles serão substituídos, em uma certa medida, pelos profissionais artificiais, criados pela IA, pela inteligência artificial, pelos computadores. Mas eu acho que isso não vai acabar completamente com o trabalho de locução. Talvez ele mude a forma como a locução é feita, certamente mudará a forma como a locução é feita. Nós não temos ainda clareza de como essa mudança será feita. Ainda é um fenômeno recente. Então a gente precisa acompanhar para ver que caminhos essa tendência, esse recurso vai apontar. Certamente mudará a locução, mas eu acho que tem alguns aspectos da locução que ainda serão preservados porque eles não são substituíveis pelo computador. Por exemplo, você não consegue, pelo menos por enquanto, você não consegue criar carisma através da inteligência artificial. Você consegue, vamos fazer uma comparação com uma pessoa que nos deixou recentemente, que é o Silvio Santos. É um comunicador que eu considero inigualável. Você pode até programar um programa de computador para criar um personagem computadorizado que tenha um estilo do Silvio Santos, mas você não terá jamais uma pessoa com a habilidade que o Silvio Santos tinha, com a sensibilidade que ele tinha para conduzir uma conversa, para conduzir um programa. Então eu acho que o trabalho de locução ele vai se reorientar, ele vai se adaptar à inteligência artificial, que vai ocupar alguns nichos de mercado, e eu acho que os locutores vão, de certa forma, retornar às origens do que já foi o trabalho dele, locutores, meu trabalho, que é o trabalho de comunicadores. Os locutores vão ter que, de alguma forma,
forma, comunicar com o seu próprio carisma, com a sua própria identidade, alguma coisa. Então, eu, por um lado, fico preocupado, que eu acho que a inteligência artificial ela vai substituir, numa certa medida, o trabalho que a gente faz. Por outro lado, eu fico otimista, porque eu acho que isso vai gerar uma necessidade de reciclagem, de atualização. Os locutores precisarão buscar outros caminhos, outras formas para aproveitar o seu talento. As emissoras, como por exemplo a própria Transamérica, a Jovem Pan, que atende essa questão do público mais jovem, né, principalmente no FM, as locuções muda muito de uma para outra? O estilo de locução? Muda bastante, porque as emissoras têm públicos muito segmentados. Originalmente, o rádio FM, que se caracterizou quando ele surgiu como um rádio jovem, ele depois foi aumentando o seu número de emissoras e sua diversidade de perfis. Então, você tem hoje, aqui no Rádio FM de São Paulo, eu não estou incluindo o AM nessa conta, porque o AM é um tipo de rádio de transmissão que está em declínio, está sendo substituído pelo que a gente chama de FM estendido, né? Que é aquela frequência que fica abaixo de 88 MHz, e está substituindo, essa frequência estendida está substituindo as AMs. Mas o Rádio FM, especificamente, ele tem muitas emissoras com formato diferente. Então, você tem emissoras que são programação musical, emissoras que são de programação jornalística, emissoras religiosas, e dentro dessas emissoras você tem também divisões. Por exemplo, entre as rádios musicais, você tem aquelas que focam o público jovem, outras que focam o público mais popular, umas optam pelo gênero musical, digamos, de rock, outras optam pelo gênero musical de sertanejo, outras preferem fazer uma mescla dos dois estilos. Então, na verdade, as rádios têm que adotar, cada rádio acaba adotando uma linguagem e, consequentemente, um estilo de locução diferente. No caso, por exemplo, a gente colocar a Jovem Pan e a Transamérica, no FM seria um público mais jovem. Hoje, nem tanto. Hoje, na verdade, tanto a Transamérica quanto a Jovem Pan, elas, eu usaria o termo, amadureceram o seu perfil de ouvintes. A Jovem Pan se tornou uma rádio que mistura música com jornalismo, e a Transamérica é uma rádio que mistura música com, sobretudo, transmissões esportivas, que não deixa de ser uma forma de jornalismo, né? Porque você está usando o esporte como uma informação que você desdobra em vários programas, em narrações, programas comentários. Então, são duas emissoras que escolheram públicos jovem e ainda tem programações musicais que também deram uma envelhecida. No caso da Jovem Pan e no caso da Transamérica, especialmente, elas passaram a focar um público um pouco mais adulto nos seus perfis musicais. Então, eu diria que até uns 15 ou 20 anos atrás, elas eram concorrentes, Transamérica e Jovem Pan, nesse segmento do público jovem, atendido pelas suas programações musicais. De lá para cá, os perfis das duas rádios mudaram bastante. A Jovem Pan, notadamente com o jornalismo, e a Transamérica, notadamente com o esporte. Aliás, a Transamérica tem uma equipe, né, esportiva que veio proveniente da Band, né? Aquela equipe que era da Band e posteriormente depois foram para a Transamérica. Sim, é verdade. A equipe de esportes da Transamérica, ela é administrada pelo Éder Luiz, que é um narrador muito conhecido, muito talentoso, amigo meu, e que já está na Transamérica há muitos anos. Mas você tem razão, antes disso ele foi narrador da Bandeirantes, e foi lá que ele começou com a equipe esportiva, porque originalmente ele tinha só a equipe que trabalhava com ele, diretamente nas transmissões que ele fazia. Depois ele ampliou esse trabalho para uma faixa esportiva de rádio que era toda administrada por ele, e que posteriormente foi transferida para a Transamérica. Foi isso que aconteceu. Mas, grosso modo, fazendo uma comparação, de novo, só uma analogia, ele fez no rádio o que o Luciano do Vale fez na TV. O Luciano do Vale era o narrador da Globo, depois foi para a Bandeirantes, e na Bandeirantes, além de narrar os próprios eventos esportivos da TV, ele desenvolveu uma equipe de esportes que assumiu a responsabilidade de gerenciar todos os eventos esportivos que eram transmitidos pela Band. É mais ou menos o mesmo que faz hoje o Éder Luiz na Rádio Transamérica. Aliás, tanto o Éder na Transamérica como o Luciano na Bandeirantes foram as equipes, diga-se de passagem, equipes memoráveis. Os dois muito talentosos e muito marcantes na história do rádio e da TV. Os dois são muito, muito reconhecidos, têm muita habilidade. Eu digo tem porque o Luciano, embora não esteja mais conosco aqui, é muito lembrado ainda, né, como referência pelos locutores todos, inclusive pelo Galvão Bueno. O Galvão Bueno já disse que a própria narração dele, ela cresceu muito pela concorrência ou pela comparação que existia entre ele e o Luciano do Vale. São profissionais marcantes na história da comunicação e do esporte, especialmente. Há uma outra forma de mercado que também tem hoje,
que inclusive alguns locutores estão indo para ela também, é o audiolivro. Em algum momento, o senhor já pensou também em trabalhar com essa área? Eu já cogitei, já pensei, mas profissionalmente nunca houve uma oportunidade de fazer especificamente esse trabalho. Houve contatos, mas esses contatos não acabaram se desenvolvendo, porque eu estava sempre fazendo alguma outra coisa que me impedia o trabalho de narração de audiolivros. Ele exige muito tempo de dedicação e eu não consegui ainda encontrar um modo de conciliar os trabalhos que eu faço com, eventualmente, esse trabalho de audiolivro. Mas é um trabalho muito interessante. Eu nunca fiz, mas eu gostaria de fazer. Eu acho que é um trabalho interessante. Eu cogitei fazer, mas eu preciso dizer que eu cogitei fazer não propriamente como um trabalho remunerado. Eu cogitei fazer em colaboração com alguma entidade que fizesse esse trabalho, orientada para isso. Mas até aqui não surgiu ainda a oportunidade de fazer diretamente esse trabalho. Espero que surja futuramente. Realmente todo mundo que faz audiolivro fala muito isso, né? Que é um trabalho bastante longo, difícil, né? Que dedica muito. A colega Paulo Galvão, que foi muitos anos da Rádio Bandeirantes, hoje está na CBN, ele fala muito isso, né? Que é um trabalho bastante demorado. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar uma vez o Cid Moreira também, que gravou a Bíblia também, né? Em audiolivro, também levou anos para conseguir fazer esse trabalho. É verdade, é verdade. Eu tenho vários amigos que fazem o trabalho de audiodescrição de livros, que produzem audiobooks. Quer dizer, produzem não, eles fazem a locução, né? Alguém produz e os contrata para fazer a locução dos audiobooks. E eles me relatam, todos eles, que é um trabalho que dá muito prazer, mas ocupa muito tempo, exige muito tempo para que você consiga fazer, porque os livros geralmente são longos, alguns são resumidos, mas de qualquer maneira eles exigem que você dedique um tempo considerável da sua vida para fazer esse trabalho. Então, se você já estiver envolvido com outras tarefas, como é o meu caso, é difícil você conseguir conciliar, mas eu acredito que em algum momento eu farei, espero que faça. No caso da audiodescrição, o senhor geralmente tem algum consultor que esteja junto com o senhor quando o senhor faz as gravações? Eu especificamente, na gravação da locução, não, mas a produtora que prepara o material, sim, ela frequentemente, ela não tem especificamente um consultor, mas ela consulta pessoas. Na verdade, quando o trabalho começou, eles fizeram um trabalho de consultoria e ao longo dos trabalhos que a gente faz, eles eventualmente consultam alguém para saber especificamente o que fazer naquela área. Depois que o trabalho de consultor é feito, essas orientações são passadas para a equipe que vai fazer a audiodescrição propriamente dita. Então, quando eu estou no estúdio gravando uma audiodescrição, eu tenho comigo ali um diretor que já recebeu essas orientações todas resultantes dessa consultoria. E também o próprio tradutor, quando ele preparou o texto da áudio, ou quando ele adaptou o texto da audiodescrição, que geralmente a audiodescrição vem com o texto pronto da origem do filme. Então, se o filme, por exemplo, é americano, nós temos uma audiodescrição feita em inglês, que é depois traduzida para o português e adaptada para o português. Mas todas as pessoas envolvidas neste processo têm uma orientação que resulta de consultorias feitas por pessoas que compreendem melhor o universo desse trabalho. Hoje em dia é muito comum também nós vemos pessoas, locutores dando aula, seja em rádio oficina, como por exemplo o Ciro, Senac, né? Eu tive a oportunidade de aprender no Senac com Fernando Alves, por exemplo, hoje da Gazeta, né? Muito tempo na Gazeta, Zé Augusto Pinheiro, Maurício Lousada, enfim, toda essa galera. Em algum momento o senhor já teve essa oportunidade também de passar os conhecimentos adiante? Eu tive sim, inclusive você citou várias pessoas que eu conheço. Eu conheço o Ciro, conheço o filho dele, acho que o Fernando que você se referiu é o filho do Ciro, né? Se é quem não, Fernando Alves. Não, então é outro. Eu conheço o filho do Ciro, também é locutor e também foi professor da Rádio Oficina, e eu mesmo já dei aula numa turma de rádio do Senac muitos anos atrás. Eu lembro que isso foi nos anos 1990, eu não lembro exatamente em qual ano, mas eu cheguei a dar aula para uma turma de rádio, aula de prática de locução para uma turma de rádio do Senac, o curso de rádio do Senac. Eu achei o trabalho muito interessante, mas também por falta de tempo eu não consegui conciliar, porque as aulas, qualquer tipo de aula, né? As aulas em qualquer escola ou qualquer curso, elas exigem do professor uma preparação muito boa. Você não pode chegar na aula sem já um material preparado. Então, embora a aula em si durasse um tempo relativamente pequeno, a preparação das aulas me tomava um tempo muito grande. Aí eu não consegui continuar nessa tarefa, nessa função. Mas eu fiz sim e achei muito bom. E qual a maior dificuldade na hora de você passar o conteúdo para os alunos de
maneira que eles ali entendam o que o senhor está querendo dizer. Olha, eu lembro que quando eu dei aula, o que eu disse uma coisa para as pessoas, eu dei uma orientação para os alunos que eu tinha na época, que é uma orientação que, na verdade, eu repeti para muitas outras pessoas que trabalharam comigo depois. A orientação é que, se você pretende falar bem, se você quer fazer locução, você precisa falar bem. Se você quer falar bem, é preciso que você leia muito, porque a leitura vai exercitando o seu cérebro, ela vai preparando as suas habilidades verbais, ela vai mostrando para você caminhos que a linguagem percorre, vai mostrando possibilidades que a língua oferece. Então, eu sempre disse a todos eles que era preciso ler muito. E, paradoxalmente, essa era talvez a maior dificuldade que eu tinha. Que ler não é um hábito muito frequente aqui no Brasil, especialmente, né? As pessoas não têm o hábito de ler coisas diferentes, trabalhos diferentes, porque não basta você ler, por exemplo, uma publicação feita no Instagram ou no Facebook. É preciso que você leia livros, jornais, revistas, mesmo site, mas site especializado. No caso dos livros, é importante que você conheça autores diferentes, que se comunicam de formas diferentes, escrevem com estilos diferentes, e isso vai dando a você uma bagagem informativa que ao final permite que você exercite a função de locutor. Então, assim, você, voltando à origem da resposta, para ser locutor, você precisa falar bem. Ou falar bem no sentido de produzir o conteúdo do que você está falando, ou falar bem no sentido de dar uma boa forma ao conteúdo que você está reproduzindo. Mas tanto de um modo quanto de outro, você precisa ler muito, você precisa ter familiaridade com linguagem para você conseguir ler. Então, uma vez que você se dedique a essa tarefa, aí as coisas acontecem naturalmente. Em cima desse tema, que eu considero muito importante também, essa questão da leitura, não está faltando mais estímulo das escolas para que os alunos se dediquem à leitura, principalmente dos livros, ao invés de ficar somente na tecnologia? Eu acredito que sim, eu não posso falar com muita propriedade, porque já faz algum tempo que eu não tenho contato com a área educacional, né? Eu deixei de ser aluno há muito tempo, mas o contato que eu tenho com as pessoas que são provenientes das faculdades, da escola, esse contato me permite concluir que você tem razão. Falta estímulo para a leitura, falta orientação, porque a leitura, ela depende também de, como eu diria, de certas chaves que as pessoas que têm maior conhecimento precisam passar para as pessoas que têm um conhecimento ainda menor, que têm uma idade, têm menos maturidade. Então, às vezes você tem, por exemplo, um livro, que é um livro que para uma pessoa que não está habituada a ler, ele parece muito complexo. Mas se uma pessoa que já leu aquele livro e tem habilidade para se comunicar, ela explica quais são as características interessantes do livro, ela fala um pouco do autor, ela contextualiza o livro dentro da época em que ele foi publicado, ela fala sobre a importância que aquela obra teve na sua época e que ainda tem hoje em dia. Isso abre chaves nas cabeças das pessoas para elas se interessarem por leitura. Então, eu acho sim que você tem razão. Falta estímulo, falta envolvimento. Eu acho que essa é uma área que mereceria, a literatura, a leitura, é uma área que mereceria mais atenção dos nossos planejadores educacionais. Um tipo de locução que está muito hoje, né, o pessoal faz bastante, que é a locução de documentários. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que é desenvolver esse tipo de locução. É bem interessante, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Ele funciona mais ou menos assim, a sua voz é escolhida para um determinado documentário. Geralmente o documentário tem vários episódios, geralmente é uma série. Se for uma série, ela tem várias temporadas. Então você, sendo escolhido, você vai até a produtora, você recebe um texto e você tem que acompanhar esse texto e a versão original do documentário, normalmente em inglês. Então você tem que usar um fone com a versão original e você tem que encaixar a sua locução dentro do mesmo tempo que teve a locução original. Porque o programa preparado, por exemplo, em inglês, ele tem normalmente vários participantes. Ele tem, além do narrador, ele tem pessoas que são dubladas ou que são eventualmente legendadas, mas que pessoas cujos depoimentos entram no documentário. Então você tem que conciliar a sua narração com as outras participações que existem no documentário. Às vezes não são pessoas, às vezes são gráficos que aparecem. Em alguns casos você tem que ler o gráfico, em outros casos o gráfico é apenas visual, ele aparece ou é legendado, mas você tem que interagir com todos esses elementos do documentário. E eu acho muito interessante que é um aprendizado, né? Um negócio, até algum tempo atrás, por exemplo, eu fiz durante muitos anos a narração de um documentário chamado Mayday Desastres Aéreos. Hoje eu não faço mais porque o documentário mudou de uma produtora para outra, ele é feito por um outro locutor, amigo meu, que faz uma narração muito boa também, mas eu tinha um prazer especial de fazer esse documentário que ele fala sobre aviões, e eu gosto muito de aviões. Mas mesmo quando é um tema que
com o qual eu não estou envolvido, é sempre muito bom, porque é educativo, né? Você aprende muita coisa, você descobre muita coisa. É muito bacana de fazer. Imagina, né, quando você tem um tema que você se envolve, né? O prazer é bem maior, né? Eu vejo a Febre do Ouro também, que tem toda uma locução também em cima dele também, dá aquela plástica, né? Fica muito bacana também. É verdade, eu fiz um documentário, inclusive, que eu não me lembro exatamente o nome, mas era também com o mesmo tema. Não era Febre do Ouro, mas era sobre garimpeiros, era sobre um grupo de garimpeiros. Era quase um reality show, mostrando o trabalho de um grupo de garimpeiros que ia lá para uma região, se eu não me engano, era na região do norte dos Estados Unidos ou do Canadá, não tenho certeza propriamente, Alasca, não tenho certeza. Enfim, mas eram mineiros em busca de ouro e, como eu disse, era quase um reality show e eu fazia a narração desse documentário. Infelizmente eu não lembro o nome, porque já faz algum tempo que eu já fiz vários trabalhos e eu acabo misturando o nome de um com o outro. Mas era bem legal de fazer, era um trabalho bastante ilustrativo, elucidativo de como é o trabalho dessas pessoas. Aliás, só para dar o crédito, Roberto Nonato faz esse daí da Febre do Ouro, inclusive. Roberto Nonato, um excelente profissional e, por coincidência, meu vizinho também. Eu moro em São Paulo, aqui na Vila Romana, e ele é meu vizinho aqui, além de sermos colegas de profissão, que eu conheço ele há muitos anos. E ele acabou de trocar de rádio, inclusive, não sei se vocês sabem, né? Acabou de sair da Rádio Nova, quer dizer, eu não sei se ele saiu da Nova, mas ele vai para a Rádio Jovem Pan, vai apresentar o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Então, essa é uma informação importante, mas eu gosto muito dele. E ele faz muitos documentários, inclusive esse que você citou. Que beleza, grande Roberto Nonato, acompanho muito ele também na Rádio CBN, né, tempo de CBN, também como um dos vozes padrão da CBN. Ele passou muitos anos na CBN, exato, e depois ele passou pela CNN, Rádio CNN, que esteve na Transamérica, inclusive, era uma operação conjunta entre a Transamérica e a CNN. Depois essa operação se encerrou, e aí ele foi para a Rádio Nova e agora está indo para a excelente profissional, ótima pessoa também. E agora, com essa questão, não sei se você pode falar algo sobre isso, as novas gestão agora da Transamérica. Eu posso falar, claro. O que acontece é que, na verdade, eu tenho pouco a falar, porque nós ainda sabemos pouco, praticamente nada, do que aconteceu e do que vai acontecer na rádio, porque ainda foi muito recente, né, essa troca de controle da emissora que saiu das mãos das proprietárias, que eram as filhas do doutor Aloysio Faria, que foi dono da rádio durante décadas, foi fundador da rádio. O seu Aloysio Faria, para quem não sabe, foi um empresário muito bem sucedido, foi dono inicialmente do Banco Real, que depois foi vendido pro acho que é o ABN AMRO, se eu não me engano, e acabou virando o Santander, né? Já não sob o controle dele, mas ele continuou depois disso com os outros negócios que ele tinha, entre os quais a Transamérica, mas ele faleceu cerca de 3 anos atrás e a emissora, a rede, acabou de ser vendida para um outro grupo, que é um grupo muito conhecido no rádio também, que é o Grupo Camargo, como vocês devem saber. Mas nós ainda não, como isso aconteceu esta semana, nós ainda não tivemos contato com os novos controladores da rádio e, portanto, nós não sabemos. Quando eu digo nós, eu me refiro às pessoas que trabalham na Transamérica. Nós não sabemos ainda quais são os planos dele, o que eles pretendem fazer com a rádio, que tipo de configuração eles vão manter ou adotar. Então, ainda é uma incógnita para todos nós o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, é uma mudança que deixa a todos otimistas, porque é uma alteração de mercado, uma alteração que movimenta o mercado. E toda alteração que movimenta o mercado, eu acho positiva, porque o mercado, quanto mais competitivo, quanto mais desenvolvido, quanto mais diversificado, melhor para todas as pessoas que trabalham nele. Então, eu vejo, eu não sei ainda qual vai ser o resultado da mudança, mas eu vejo de maneira positiva a mudança. Um outro segmento de rádio que, embora ele não, chame muita atenção, mas algumas pessoas defendem, inclusive, as rádios comunitárias. Como que o senhor veja que é uma faixa, né, para todas as rádios? Eu sou entusiasta de rádio comunitária. Eu nunca trabalhei em rádio, mas eu tenho vários amigos que hoje são de rádio, das rádios que eu chamaria de formais, e que começaram em rádio comunitária. Eu acho que rádio comunitária, ela nos remete ao que eu chamaria de rádio raiz mesmo. É o rádio conforme ele era feito desde a sua fundação. É uma comunicação muito direta com as pessoas. É uma comunicação que não necessita, por exemplo, de um estudo a respeito do perfil dos seus ouvintes, porque quem faz a rádio comunitária está ao lado das pessoas que estão, né? Conhece pessoas, ou pelo menos a comunidade em que aquela rádio está sendo veiculada. Fazendo uma diferenciação, obviamente, entre rádio comunitária
comunitária legal e rádio comunitária que é pirata. Eu não sou favorável a rádios que sejam piratas, mas eu sou amplamente favorável e simpático às rádios comunitárias. Eu acho muito boas e acho que elas prestam um serviço inestimável, porque as rádios maiores, os veículos maiores, eles não têm como focar especificamente numa comunidade, especificamente num público de uma área, de uma região. E a rádio comunitária pode fazer isso, atendendo muito bem. Então é um trabalho que eu acho muito importante e muito bacana. Como eu disse, ele remete aos primórdios do rádio, o Rádio Raiz. Rádio comunitária, se bobear, você conhece todos os ouvintes. O ouvinte liga, você já lembra. Eu fiz rádio comunitária de 2013 até o final de 2019. Estou voltando, aliás, esse ano de novo. Mas o ouvinte liga, você já lembra, esse aqui tá o ouvinte do lugar tal, né? Você já meio que fica amigo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Como eu disse, isso remete ao rádio como era feito antigamente mesmo, né? Que as pessoas citavam o nome das pessoas, em que as pessoas tinham o rádio como realmente um companheiro, um veículo de informação, um propagador de notícias para a comunidade. E eu vejo, por exemplo, hoje, o rádio comunitário fazendo um trabalho que não pode nem ser substituído por ninguém, mesmo com o avanço das tecnologias. Por exemplo, você está lá numa comunidade que tem algum tipo de risco, digamos, de alagamento ou de desabamento, ou a comunidade tem, por exemplo, uma epidemia que está próxima dela ou dentro dela, digamos, de dengue ou alguma coisa, você precisa passar para as pessoas orientações muito específicas. Então, são coisas que só a rádio comunitária pode fazer. Só a proximidade da rádio com as pessoas dali é que pode levar a um trabalho bem feito nessa área. Então, eu acho, de novo, o trabalho de rádio comunitárias muito bom, muito desafiador e muito importante. Um tema também que sempre vem à tona, que as rádios até ficou meio flexível de passar em outros horários, né, não necessariamente naquele horário, que é a Voz do Brasil. Uhum. A Voz do Brasil, eu preciso dizer a você que é minha opinião pessoal, naturalmente. Eu não gosto do formato da Voz do Brasil. A Voz do Brasil foi criada no tempo do Getúlio Vargas ainda. Eu nem tinha nascido, possivelmente você também não. Claro que você também não. E ele foi criado numa época em que o Brasil era muito diferente socialmente do que é hoje em dia. Então, eu acho que hoje em dia não faz sentido você veicular de forma obrigatória um programa que é produzido por uma agência estatal. Se a veiculação fosse voluntária, eu acho que seria razoável, mas você obrigar uma emissora de rádio a retirar o seu conteúdo do ar, portanto prejudicando a própria emissora e as pessoas que ouvem aquele conteúdo, e de maneira compulsória você obrigar a veiculação de algo feito em Brasília, para mim não faz o menor sentido. Eu acho que é algo que deveria acabar, ou talvez, no mínimo, acabar a obrigatoriedade, para que as emissoras optassem por usar essa notícia ou não. Agora, veja, se a Voz do Brasil ainda fosse essencial para a comunicação de comunidades do Brasil inteiro, então a gente teria que ter o equivalente à Voz do Brasil na TV também, porque a TV também tem uma penetração inclusive comparável à do rádio. O rádio ainda é uma ferramenta com penetração maior do que a TV, porque o rádio é fácil de levar para qualquer lugar. A TV não é um pouco, tecnicamente é um pouco mais complicada. Mas hoje em dia você tem o recurso de assistir TV em tela de celular. Então, se a TV também alcança tanta gente, se é preciso unir as comunidades com uma mesma informação e linguagem, como a Voz do Brasil, em tese, faz no rádio, então deveria ser feito mesmo na TV. Mas eu acho que nem num caso nem no outro isso é cabível. Eu acho que deveria ser um programa opcional. As pessoas, as emissoras veiculam ou não. Assim como os ouvintes têm a opção de ouvir ou não o que eles querem. Mas se você coloca compulsoriamente um programa no ar, o ouvinte não tem opção, né? Eu acho que atrapalha. Quer dizer, você está, por exemplo, digamos, numa rádio convencional, você está ali fazendo uma cobertura de um alagamento, de um congestionamento, e você é obrigado a interromper para colocar a Voz do Brasil. Um programa que não tem nenhuma conexão com aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo. Então, eu sou muito crítico à Voz do Brasil. Eu, particularmente, é só minha opinião pessoal. Eu não gosto. E interrompe toda a cobertura e depois, quando volta, já mudou muita coisa, né? Fica muito, assim, espaçado. É uma hora meio que perdida. Exato, porque não tem a pessoa que está ouvindo a emissora de rádio, digamos, ligada numa cobertura específica ou numa apresentação de um programa musical que seja, não importa qual seja o conteúdo. Uma vez que entra a Voz do Brasil, a menos que aquela pessoa tenha um interesse muito específico naquilo que a Voz do Brasil vai falar, que é pouco provável, a pessoa vai desligar o rádio. E aí isso gera para o rádio um prejuízo muito grande, para o rádio enquanto veículo. Não me refiro ao prejuízo só financeiro, não. Me refiro ao prejuízo de alcance mesmo, de audiência. Que a pessoa que desliga o rádio naquele momento,
evento, ela vai demorar muito para voltar depois. Então você perde a sequência, você deixa de oferecer o seu conteúdo, o ouvinte deixa de receber a informação ou o conteúdo que ele estava buscando, e quando ele volta a ouvir, já passou, né? Já tem um abismo de tempo ali que eu particularmente acho incabível. Não vejo sentido em manter isso no ar. Hoje também tem muitos locutores que estão, além da área de locução radiofônica, também trabalhando como mestre de cerimônias. Uhum. Você acha que isso vai continuar, essa área do locutor de rádio, enveredar para essa área? Acho que sim, acho que sim. Voltando a uma pergunta que você fez originalmente, a inteligência artificial, por exemplo, provavelmente não faria isso. Não é uma. Então, esse é um trabalho, é uma vertente da locução que é muito interessante. Eu tenho alguns amigos locutores que fazem apresentação de eventos. É um trabalho difícil. Eu, particularmente, não tenho familiaridade com ele. O que eu já fiz é algo semelhante a isso, que é uma coisa que se chama, no jargão radiofônico, de voz de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é quando você apresenta um evento, mas você não aparece. Então, você vai para um evento, fica num palco ou num estúdio, fora da visão das pessoas que estão no evento, mas é você quem faz a apresentação das pessoas que estarão no evento, das pessoas que falarão no evento, ou de alguma coisa que será apresentada no evento. Tal. Então, você faz só a voz apresentando aquele evento, mas você não aparece no evento. Então, isso eu já fiz. Agora, a apresentação de evento não é algo que eu faça, não é algo com que eu tenha familiaridade. Mas conheço várias pessoas, vários amigos doutores que fazem, e é um trabalho muito interessante e muito, muito desafiador. Seria como se fosse assim, meio que a gente pegar aqueles locutores de notícia antigo, tipo Luiz Lopes Correia, que fazia o Globo no Ar, por exemplo, ninguém sabia como é que era. Adorava ele. Exato. O Globo no Ar, né, Marcou? Isso. Era muito bom ele, gostava muito dele. E todo mundo ficava pensando, né, nossa, como que é essa pessoa? Pois é. Esse é um componente do rádio que está se perdendo, né, com essas tecnologias novas. Quase todas as rádios hoje em dia, mesmo as rádios comunitárias, mesmo as rádios, elas têm uma câmera, né? Em geral tem uma câmera. E isso tira um pouco desse mistério, dessa magia que existia antigamente e que me agradava muito, do locutor ser reconhecido apenas pela voz e não pela imagem, né? Tem alguns locutores, por exemplo, que fizeram muito sucesso no passado. O Zé Béttio, por exemplo. As pessoas mais jovens talvez não conheçam, mas era um locutor muito ouvido que apresentava um programa sertanejo. Esteve em várias rádios aqui de São Paulo. E era muito ouvido, era um fenômeno de audiência. E ele tem, se você pesquisar na internet, você vai achar uma ou duas fotos dele só. Ele não só não gostava de aparecer, como ele também achava que aparecer tiraria um pouco do apelo da voz dele, do programa dele. E eu concordo, eu acho que é interessante quando você deixa a imaginação das pessoas desenhar a sua aparência, desenhar o seu modo de se comportar. Eu acho muito interessante isso. Eu confesso que eu tenho uma certa nostalgia disso. Se você me perguntasse hoje, assim, falar, tem a opção de fazer um programa com câmera ou sem câmera, só sua voz ou sem câmera, eu particularmente preferiria só que fosse a minha voz. Eu não me agrada, porque eu acho que a partir do momento que você liga uma câmera, a pessoa que está no foco da câmera perde a naturalidade. Ela passa a lembrar que ela está sendo vista por um monte de gente, e isso compromete um pouco a sua locução. Quando você está concentrado só no que você fala, eu acho que você fala melhor, você fala com mais propriedade, fala com mais intensidade, talvez até com mais emoção. Então, eu, pessoalmente, gosto muito desse rádio antigo, sem imagem. Mas é uma tendência o rádio com imagem é uma tendência que veio para ficar, né? Reconheço. Aliás, glorioso Zé Béttio, colocava aquele galo, né? Olha a hora, Ana Maria, vamos lá, nossa. Realmente... Ele era muito bom, eu ouvia quando era criança, na verdade minha mãe ouvia, e eu quando era criança ficava lá ouvindo junto, né, com a minha mãe, e era muito, muito legal, muito bom, ele tinha muito carisma, muita proximidade, e eu acho que parte desse carisma, desse apelo que ele tinha, se devia ao fato de que ninguém conhecia a cara dele, ninguém sabia como é que era a cara daquela voz que aparecia no rádio, então muito bom. Outra dupla também que todo mundo ficava imaginando também, que antes quem ouvia notícia, Roberto Miller e Franco Neto. Roberto Miller e Franco Neto, eu conheci os dois, com um deles eu trabalhei, que é Roberto Miller, nós apresentamos o jornal juntos na Rádio Trianon, uma rádio AM aqui de São Paulo, AM 740, e eu lembro que muitos anos atrás, isso foi no final dos anos 90, essa rádio foi formada por alguns profissionais que vieram da Jovem Pan, notadamente um profissional muito respeitado, chamado Fernando Vieira de Mello, é um diretor que eu admirava muito, é uma referência no rádio, né? Foi ele quem criou basicamente aquela Jovem Pan, aquela Rádio Jovem Pan que a gente conhecia, aquela que dizia repita, aquela que, enfim, vários conceitos que alguns deles usados até hoje, no rádio e na Rádio Jovem Pan especificamente, foram criados por ele, e ele era um dos donos e o diretor da Rádio Trianon.
Trianon, onde eu trabalhei com o Roberto Miller. Eu fazia jornal com o Roberto Miller, durante uma época também eu fiz o jornal com outro profissional muito bom, que é o Dedé Gomes, que depois foi locutor dos jornais da Rádio Bandeirantes. Ele apresentava aquele jornal da manhã na Bandeirantes, eu não lembro o nome, Primeira hora. Jornal da Manhã. Primeira hora, exato, primeira hora. Então, são amigos e pessoas. O Franco, eu não trabalhei com ele diretamente, mas eu me encontrava com ele ali na Paulista, quando eventualmente a gente saía das rádios em que trabalhávamos, eu, o Miller, o Dedé, e a gente se encontrava ali na Paulista. Excelente profissional, voz muito marcante. Gostava muito dele. E na Bandeirantes, como é que foi o seu trabalho na Bandeirantes? Eu tive uma passagem na Bandeirantes, eu tive 2 passagens na Bandeirantes. Nos anos 80, eu trabalhei na FM Bandeirantes, numa programação musical, eu era o locutor, eu fazia o horário das 11 às 15, das 11 da manhã às 15 horas. E depois disso, nos anos, já perto dos anos, já no avançar dos anos 90, eu tive uma participação fazendo narração de Fórmula 1 para a Bandeirantes. Foi naquela época do Senna, na época em que a Fórmula 1 tinha um apelo muito grande aqui no Brasil ainda, nós tínhamos vários pilotos brasileiros correndo, inclusive o Senna, né? E aí eu fiz narração de Fórmula 1 primeiro para a Rádio Bandeirantes FM e depois algumas corridas para a Rádio Bandeirantes AM também. Então o meu contato com a Bandeirantes foi nessas 2 oportunidades. Foi uma experiência interessante, tanto no caso da FM, porque era uma FM que tinha um formato de programação, na época era mais ou menos segmentada em músicas. Era uma FM voltada para o público jovem, mas ela tinha foco em músicas, em música negra, em rhythm and blues, ela tinha sido uma rádio quando o break, não sei se você conhece esse estilo musical, quando o breakdance esteve em evidência, a Rádio Bandeirantes foi em primeiro lugar tocando muita música do breakdance. E depois ela optou por essa vertente, tocava muita música, muito blues, muito soul, muito rhythm and blues. E são estilos musicais que me agradam muito. Então eu trabalhei numa rádio em que eu tocava as músicas que eu também ouvia. E não é muito comum isso em rádio, né? Quando você é locutor, você é profissional de rádio, você tem que tocar uma música que a programação seleciona, não necessariamente a música que você gosta. Aliás, muito raramente é a música que você gosta, porque as pessoas têm gostos muito diferentes e a rádio faz uma opção por um estilo, você tem que apresentar aquele estilo musical. Mas nessa ocasião da Bandeirantes, por coincidência, eu estava lá tocando as músicas que eu gostava de ouvir. E depois, quando eu fiz a Fórmula 1, que eu também fiz na Transamérica, também fiz narração de Fórmula 1 para a Transamérica, eu estava apresentando um evento ao qual eu era ligado desde a infância, porque eu sempre adorei Fórmula 1. Eu seguia a Fórmula 1 desde o tempo de criança. Então, nos 2 casos na Bandeirantes, eu estava fazendo trabalhos relacionados a coisas que me agradavam muito, tanto no caso da música quanto no caso da Fórmula 1. No caso da Fórmula 1, ela tem uma linguagem meia própria da Fórmula 1. Eu me lembro de acompanhar a Fórmula 1 na Bandeirantes com pessoas, né, que reportavam ou comentavam, na época já do Odinei Edson, Fábio Seixas, Lívio Oríquio, né, que eram repórteres, comentaristas de Fórmula 1, às vezes algum convidado também. Hoje, né, tem a Mariana Becker, né, que faz a parte de reportagem. Como fazer com que o povo que está ouvindo entenda aquela linguagem tão específica? É um desafio. Você precisa ter o cuidado de compreender que as pessoas que estão na sua audiência, em geral, não têm o mesmo conhecimento técnico que você tem. E mesmo o seu conhecimento técnico, como a gente está falando de um esporte muito ligado à tecnologia, o seu conhecimento técnico também tem limitações que você precisa procurar esclarecer com pessoas que entendem mais do que você, não é? E depois que você entende aqueles conceitos, por exemplo, alguém vem falar para você, vou dar um exemplo grosseiro, alguém fala para você que um determinado carro de Fórmula 1 tem menos grip, na palavra em inglês, GRIP, menos grip do que o outro. Você não pode usar a palavra grip para sua audiência sem explicar o que é. Então as pessoas que entendem tecnicamente Fórmula 1 sabem que grip é a aderência do carro ao chão, é a resistência que o carro tem, que ele consegue aproveitar para ter mais aderência no piso. Mas as pessoas não sabem. Então você tem que ter o cuidado de ou usar uma outra expressão que seja facilmente inteligível pelas pessoas, ou explicar a expressão original, o que exatamente ela significa. Então você tem que transitar entre uma informação que é muito técnica e uma linguagem que precisa ser muito acessível para as pessoas que estão ouvindo. E isso é um desafio para quem faz narração de Fórmula 1. O Galvão Bueno, por exemplo, que eu admiro muito, é um cara que faz isso com perfeição. Ele sempre foi muito preocupado, você nota pelas transmissões dele, em traduzir expressões. Eu lembro, inclusive, do Galvão Bueno, várias vezes, muitas vezes, corrigindo, tanto o comentarista que estava com ele, quanto o repórter que estava com ele, sobre o uso de termos. Às vezes o repórter, pelo hábito, né, está ali fazendo
fazendo cobertura de Fórmula 1, você mora na Inglaterra, você fala inglês o tempo todo, e aí vai meio automático você repetir e replicar um termo que você ouviu em inglês. Mas a audiência não tem a obrigação de saber o significado daquilo. E às vezes o repórter dizia alguma coisa, o carro tá sem gripe, aí o Galvão sempre chamava atenção, vamos lembrar que gripe é a aderência do carro e tal. Então isso é um desafio para quem está fazendo narração de Fórmula 1. É um negócio interessante. E a audiodescrição de uma corrida, você acredita que seria viável? Eu acho que sim, porque eu acho que na verdade, o que eu fazia quando eu narrava a Fórmula 1 era uma audiodescrição, porque a maioria das corridas que eu fiz como narrador, eu fiz no que a gente chamava de off-tube, que é narrar olhando a TV. Naquela época, as pessoas viajavam para fazer as narrações, né? Todos os principais narradores viajavam para fazer as narrações. Hoje em dia, os narradores não viajam mais, eles ficam aqui, ou onde eles estiverem, na sede das emissoras para as quais eles trabalham, e eles narram com base nas imagens, e eles recebem algumas informações do computador, o que ajuda muito, né? Porque você vai acompanhando volta a volta, quem está em qual posição, quem parou, quem trocou pneu, que pneu está usando. Então, essas informações todas chegam ao narrador. O que na época, por exemplo, do Galvão Bueno narrando lá nos anos 80, era uma coisa que não era possível. Você tinha que estar lá no circuito para você saber que tipo de pneu o cara vai usar, que tipo de estratégia o cara adotou, quem parou no box, quem não parou. Você tinha que estar lá, você tinha que olhar para contar. E hoje não, hoje você pode olhar a TV para contar. Mas o que eu fazia, a narração que eu fazia, em algumas corridas eu estive narrando presencialmente, mas a maioria delas eu fiz off-tube. Então o que eu tinha que fazer era uma audiodescrição. Eu tinha que olhar a tela da TV e audiodescrever para as pessoas todas que estavam no rádio sem imagem o que estava acontecendo lá no evento. Então é uma forma de audiodescrição, você tem toda a razão e era bem bacana de fazer. Aliás, antigamente no rádio, né, o pessoal usava muito uma coisa que hoje já não existe mais por causa da internet, dificilmente você vai ver, é a questão da linha LP, né, que tinha nos locais. É verdade, hoje em dia não tem mais, mas era muito comum na época, né, você fazia a transmissão, você estabelecer o contato através disso. Hoje em dia não se usa mais. Talvez usem, mas eu não sei, mas acho que nem se usa mais. Né? Dificilmente, raramente, a famosa linha privada, né, que você colocava no telefone, ia lá e testava, testando até pegar o negócio pra fazer a locução. E tinha que ter duas, né? Porque uma caísse, a outra tava lá para segurar, é isso aí. Tinha aquele radinho de retorno, na minha época da Paraty, tinha aquele radinho de retorno, você ficava lá, alô, alô, até chegar do estádio pro estúdio para poder fazer a transmissão. É verdade, eu lembro inclusive que quando eu fiz corridas, ou eventos, não só corrida, mas eventos em loco, a gente tinha uma dificuldade que era com o atraso da transmissão, né? Que você fazia a locução aqui, fazia a narração aqui, a narração tinha que percorrer um caminho até chegar na sua emissora e depois voltar para você. Então quando chegava de volta para você o retorno, chegava com atraso. E você tinha que se acostumar a falar com aquilo. Então se falava, digamos, vem, torcendo para completar mais uma volta. Aí depois de 2 ou 3 segundos, você ouvia você mesmo, vem, torcendo para completar mais 2 voltas. Então, se você estivesse falando na sequência, você ouvia você mesmo repetido várias vezes. É difícil não se atrapalhar fazendo essa narração, né? Mas faz parte do desafio do ofício. Hoje em dia não tem mais esse problema, esses atrasos de lei são corrigidos. Com certeza. Bom, Luiz Rivellini, em nome da Web Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a sua atenção, gentileza aqui com o nosso programa. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, se quiser passar algum contato, fique à vontade. Ô Felipe Diogo, eu queria agradecer a vocês pelo interesse em falar comigo, pela oportunidade de falar do meu trabalho com vocês. Eu agradeço bastante pelo contato e é sempre muito bom trocar essas ideias com pessoas interessadas em rádio, interessadas no meu ofício e pessoas que, como você, é possível perceber que conhecem, têm propriedade sobre o que estão falando. São realmente ouvintes de rádio ou ouvintes do trabalho de locução que eu faço. Então, é sempre muito agradável esse tipo de papo com pessoas genuinamente interessadas no trabalho da gente. Fico muito feliz pelo contato de vocês, desejo ainda mais sucesso para vocês aí no programa Espaço da Inclusão, na Rádio Teletema, e fico sempre à disposição de vocês para qualquer conversa que vocês queiram ter, para qualquer papo que vocês queiram levar. Eu, como vocês perceberam, eu falo muito, sou muito falante, e isso para mim é um prazer. É sempre muito bom trocar ideias. Ok, conversamos com o locutor Luiz Rivellini, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.